Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Rita e como vocês já devem ter lido aí no título do vídeo, hoje eu vou relatar para vocês como recentemente eu resgatei da rua um gato com câncer de pele em estágio terminal. Só que até descobri que o que o gato tinha era câncer e que ele estava em estágio terminal, muita água rolou aí, muitos enganos aconteceram, muitos problemas aconteceram e é isso que eu vou relatar para vocês. Aí eu estava na dúvida se eu contava essa história ou não, porque eu sei que a maioria das pessoas está acostumada e prefere, obviamente, histórias com finais felizes e, spoiler alert, essa história não teve um final feliz, como você já deve ter imaginado pelo título. E como assistindo esse vídeo, tanto podem ter pessoas que já são inscritas no canal, que já assistiram outros vídeos, já mais ou menos sabem a minha história, como também podem ter pessoas que caíram de paraquedas aqui e não têm a menor ideia de quem eu sou, eu vou fazer um breve resumo de como são as coisas aqui em casa para ficar todo mundo na mesma página. Então, para quem não sabe, eu já fui criadora de gatos persas himalaios durante 19 anos e de cães malteses em associação com a minha mãe durante 5 anos. Em datas diferentes eu desisti dessas criações, primeiro eu desisti do canil, depois eu desisti do gatil, castrei todos os animais que eu tinha na época e continuei com eles como animais de estimação. Do canil só sobrou a Emily, que hoje está com 11 anos de idade, o canil era só um macho e 2 fêmeas, o macho e a outra fêmea eram mais velhos do que a Emily, então eles já faleceram, sobrou só a Emily com 11 anos de idade e tem gatos no plural. Não vamos entrar no mérito de números, porque não tem importância. Então, são gatos no plural e uma cachorrinha que eu tenho. Todos são castrados e como eu já mostrei aqui no canal, a casa é toda telada para que eles não saiam para a rua, né, e não corram o risco de serem atropelados, envenenados por psicopatas ou mesmo contraiam doenças de outros animais, porque todos os nossos gatos são testados e negativos para FIV e FeLV. Para quem não sabe, FIV é a Aedes felina, FeLV é a leucemia felina, essas doenças não têm cura, né? A não ser que você esteja assistindo esse vídeo no futuro e já exista a cura, mas no momento que eu estou gravando não tem. Então a gente vive num ambiente controlado aqui, os animais andam pela casa toda, né? Ninguém vive em gaiola aqui, todo mundo vive livre, né? Eu só deixo a porta aqui, vocês não estão enxergando, mas tem uma porta aqui para eu poder gravar os vídeos, né? Porque se eu boto esse tripé ali no meio do pessoal, no espaço correndo para lá e para cá, vão derrubar o tripé, eu não consigo gravar, então aqui tem uma porta para eu poder gravar em paz aqui nesse cômodo, mas daqui dessa porta para lá, eles são livres para passear pela casa à vontade. E, como eu também já mostrei aqui no canal, a gente tem um pátio lateral, que ele é todo telado em cima, já mostrei a tela ali em cima e tal, tá em outros vídeos aí, em algum vídeo aí do canal, né? E aí, quando tá o tempo firme, né, que não tem temporal, né, que coisa que dá dia sim, outro também aqui em Porto Alegre, a porta fica aberta, então eles vão circulando ali, vão entrando e saindo para tomar sol, correr ali fora, na vontade, sem o risco de saírem para a rua. Então, como tem esse ambiente controlado, quando acontece uma situação como essa de precisar resgatar algum animal da rua, que infelizmente já ocorreu outras vezes, tá? Não muitas ainda bem, né? Porque eu sou uma pessoa pobre, eu não posso ficar resgatando animal toda hora, eu posso até fazer um outro vídeo contando das outras vezes, né? Só que essa é a mais recente e a mais problemática de todas, por isso que eu tô contando essas outras eu não contei, foram coisas mais simples. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também. Né? Então, quando tem uma situação como essa, logicamente eu não posso pegar um gato da rua, que não sei se tem vacina, não sei se é testado, se não é, e botar junto com os meus. Então, eu, logicamente, tem que ficar separado. Então, é assim que são as coisas. Então, quando acontece esse negócio, tem que ter, né, todo um controle ali para não colocar em risco a saúde dos animais que eu tenho, que estão aqui num ambiente controlado e saudável. Então aqui é todo mundo criado dentro de casa, ninguém sai para a rua para dar a voltinha, mas infelizmente a maioria da vizinhança não é como eu. E é muito comum quando eu vou no mercado ou na farmácia aqui perto de casa, encontrar pelas calçadas gatos e cães caminhando pelas ruas. Mas notadamente, né, dá para perceber que são animais que têm alguém cuidando deles. Né? Apesar de eu achar que é uma irresponsabilidade deixar os animais circulando pelas calçadas, dá para perceber que são animais que não estão com sinais de maus tratos, tão gordinhos, tão limpinhos. Às vezes quando tem uns cachorros meio sujinhos, meio embarrado, mas no geral assim parecem realmente ser animais que estão sendo cuidados por alguém. Né? Apesar de deixar que eles andem na rua, parecem realmente estar sendo cuidados por alguém e não parecem que são animais abandonados. Então isso para mim é meio que normal, né? Eu realmente não concordo com esse tipo de criação, de deixar os bichos caminhando pela rua, né? Também
por uma questão de saúde pública, porque quando eu vou, por exemplo, no mercado, como eu falei, eu encontro vários cocôs pela calçada, né? Nem para fazer num cantinho, eles fazem no meio da calçada mesmo, de vez em quando eu piso em cima. Então não é uma coisa assim muito sanitária deixar os bichos circulando assim pela rua, mas eu percebo que não são animais abandonados, que eles realmente têm uma casa. De vez em quando eu vejo algum gato, eu vejo o gato entrando em alguma casa, né? Então acredito que ele more lá, né? E de vez em quando sai para dar umas voltinhas, porque a pessoa que é tutora dele deixa, né? Isso, enfim, cães e gatos andando pelas calçadas aqui da minha rua, infelizmente, né? Então, para mim isso é uma coisa normal. Então, normalmente eu não paro para ficar prestando muita atenção, né? Eu vejo ali, de vez em quando, né, eu dou um bom dia para os bichinhos. Eu não sou muito de dar bom dia para as pessoas, mas para os cachorros e gatos eu dou, né? Então, normal, entre aspas, né? Minha aspa tá meio extremo, aspas, né? Normal, entre aspas. Então, eu vou passando, eu vou vendo, eu não fico preocupada, porque, como eu já falei, não aparentam ser animais abandonados, até porque eu frequentemente vejo os mesmos cachorros e os mesmos gatos na mesma situação. Então, se fossem animais abandonados, já iam ter batido as botas há muito tempo, certo? Então, é isso aí. E de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui nesse celular, tá? Para poder falar das datas para vocês, tá? A maior parte das conversas que eu tive com a veterinária foi por ligação telefônica. Eu não gravei nenhuma dessas ligações, então não vou lembrar 100% do que foi dito, mas tem alguns áudios aqui para me ajudar a refrescar a memória, né? E principalmente as datas ali, para vocês terem uma ideia do tempo que faz e tal. Bom, aí, pelo que eu olhei aqui das mensagens, foi no dia 22 de maio. E foi bem na época ali dos alagamentos. Felizmente a nossa casa não foi alagada, né? A gente teve alguns perrengues aí por conta dos alagamentos, né? Falta de produtos no supermercado, porque o povo foi lá comprar tudo que tinha para mandar para os outros, esqueceu que a gente que estava aqui também precisava de fralda, de água mineral. O povo foi lá, comprou, mandou para os outros, e a gente que estava aqui, que não estava alagado, ficou sem o que precisava, né? Mas isso aí é assunto para um outro vídeo, enfim. Mas tirando esses perrengues chique aí, né, a gente pelo menos não teve a nossa casa alagada, mas foi bem na época dos alagamentos que aconteceu isso, né? E eu já tinha visto várias notícias ali no noticiário do Caramelo e outros animais, né, cães e gatos que foram resgatados das enchentes. Então eu tinha noção de que os protetores de animais enfim, hospitais veterinários em geral, que estava todo mundo realmente atolado de animais, abrigos improvisados, aquela coisa toda, né, aquele monte de animal sendo resgatado. Então eu tinha noção de que o pessoal envolvido na causa animal realmente estava bem atolado de problema naquele instante ali. Isso vai ser importante nessa história também. Aí nesse dia eu fui dar uma saída rápida e eu calculo que devia ser mais ou menos entre 11h35 e 11h40, mais ou menos. E aí quando eu fui abrir a fechadura do portão, que fica desse lado, tá? Faz quando que eu tô na frente do portão aqui. A fechadura fica do lado de cá, né? No meio ali do portão. Quando eu fui abrir a fechadura, eu percebi, assim, pela minha visão periférica, que tinha um gato ali na frente do portão do vizinho, né? Então ele não tava na frente do nosso portão, ele tava na frente do portão do vizinho, né? Eu não sei dizer se... Eu sou péssima pra fazer medição no olhômetro assim, mas sei lá, talvez tivesse a 1 metro de distância, uma coisa assim, né? Eu percebi que tinha um gato ali, mas eu estava ocupada com a fechadura, eu não olhei diretamente para o gato, mas eu percebi que tinha um gato ali, né? Eu ainda devo ter falado, oi gatinho, alguma coisa do tipo, como normalmente eu faço, né? Aí abri o portão, passei, fui fechar o portão. No momento que eu passo pelo gato, pela minha visão periférica, me chamaram a atenção, ou me chamou a atenção, meu português não está dos melhores, 2 manchas vermelhas, que me pareciam ser sangue, no rosto do gato, né? Eu não estava olhando diretamente para ele, como eu falei, mas me chamou a atenção, parecia que tinham 2 manchas de sangue no rosto desse gato, na cara do gato. E isso fez com que eu olhasse para ver, só que eu não parei para olhar. Eu olhei, mas eu continuei caminhando em frente, né, para onde eu estava indo. E na hora que eu olhei, eu percebi que tinha uma mancha de sangue na cabeça e outra aqui no nariz. Mas eu pensei, ele deve ter brigado com algum outro gato, né, porque, como eu já falei para vocês, os outros vizinhos deixam os gatos sair para a rua, então é comum ouvir briga de gato na madrugada, aquela coisa toda, né. Então eu imaginei que ele tivesse brigado com algum outro gato. Num primeiro momento não achei que fosse alguma coisa grave.
segui o meu caminho. Mas eu continuei pensando no gato, né? E a primeira coisa que eu pensei foi, e se infeccionar aquele ferimento? Mas o que eu poderia fazer? Né? Eu tenho aqui em casa antisséptico em spray, passou pela minha cabeça, de repente, voltar em casa, pegar esse antisséptico, né? E ver se ele deixava eu colocar, né? Para pelo menos tentar que não infeccionasse. Só que o problema é que, como eu falei, o machucado, pelo que eu tinha visto de relance, né? Era no nariz e aqui na testa. E aí eu pensei, eu vou apertar um spray no nariz, vai acabar caindo nos olhos, né? Aquele spray não é feito para ser colocado nos olhos. Então eu pensei, melhor eu não inventar moda, né? Deixa a natureza curar ele. Mas, né? E aí continuei caminhando, mas continuei pensando no gato, né? E se os ferimentos não forem tão superficiais quanto eu tô pensando que foi? Porque eu olhei muito rápido. Eu só vi que tinha mancha de sangue ali, mas eu não parei para realmente examinar e ver, né? De repente, e se, sei lá, for algum corte mais profundo? E se o tutor dele não tiver dinheiro para levar no veterinário? E se esse gato precisar, sei lá, levar um ponto, alguma coisa? Então eu pensei, não dá, eu não vou conseguir seguir o meu caminho e continuar preocupada com o gato, porque pode ser que na hora que eu voltar ele não esteja mais ali. Então por isso eu resolvi dar meia volta e voltar para olhar com atenção como que estavam os ferimentos no gato, para ver se realmente era uma coisa mais superficial ou se era alguma coisa mais profunda, mais grave, que eu precisasse pedir ajuda para a veterinária que atende os meus animais. Então eu voltei e aí fui olhar o gato e aí eu tomei um susto muito grande, porque realmente não era um machucadinho superficial como eu tinha pensado. Ali na cabeça não dava para ver direito, dava para ver a mancha de sangue, mas não dava para ver muito bem o ferimento, porque estava muito peludo. Mas aqui no nariz, eu percebi que o que eu a princípio achei que fosse só uma mancha de sangue, era na verdade essa parte do nariz toda em carne viva. A pele tinha saído toda e aqui para baixo tinha um amontoado de pele. Deixa eu pegar um pano aqui. Sabe quando você pega um pano e aí você amassa assim, fica tudo amassarocado desse jeito? Era com isso aqui que parecia. Né? Então a impressão que eu fiquei foi que a pele se desprendeu da parte de cima e desceu. E aí no que ela desceu ficou aquele amontoado de pele ali. Isso me levou a crer que alguém talvez pudesse ter tacado uma pedra na cara do gato e aí causou um machucado que fez com que a pele descesse, né? Então antes eu achei que pudesse ser briga com outro gato, agora eu já estava achando que tinha sido maldade humana com aquele gato, que alguém tinha, né? Ou talvez, sei lá, dado, não sei, gente, ou batido num gato de algum jeito que causou o ferimento que fez com que a pele descesse. Eu não me passou naquele momento na cabeça que aquilo poderia ser resultado de uma doença. Então eu vi que a coisa realmente era bem mais grave. Eu pensei, não posso deixar esse gato desse jeito, né? Eu não, já tô meio esquecida, não lembro se eu cheguei a comentar com vocês que hoje em dia, que eu não tenho carro, né? E normalmente quando os meus gatos precisam de uma consulta veterinária, normalmente eu peço a telebusca que tem na clínica veterinária que atende os meus gatos. Normalmente eu marco de um dia para outro, né? Quando não é alguma coisa grave, quando é algum banho, alguma coisa, uma consulta assim de rotina, alguma coisa que não é assim uma urgência. Normalmente eu marco de um dia para outro, mas quando tem alguma emergência, às vezes eu ligo, tá acontecendo isso, tem como mandar a telebusca agora. E normalmente eles conseguem mandar, às vezes não conseguem, aí nesse caso aí eu chamo um táxi, vou ali rapidinho, mas normalmente, né, eu costumo pedir a telebusca. E aí, lembra que eu falei o negócio do horário? Bom, aí eu fui olhar no celular para ver a hora que era e eu vi que já era 15 para o meio-dia. Então eu vi que eu tinha que agir muito rápido. E aí eu pensei, como é que eu vou, mesmo que a veterinária consiga mandar a telebusca agora, como é que eu vou garantir que o gato vai estar aqui na hora que vai chegar a telebusca? Então foi nisso que eu tive a ideia de entrar em casa de novo, peguei um potinho, botei ração, né, dos nossos gatos, servi, botei no pátio. E abri o portão de novo e deixei aberto e me afastei assim, né, para ele não ficar com medo de mim. No que ele viu que eu botei o potinho da ração ali, né, ele entrou correndo, acho que ele estava realmente com muita fome, ele entrou correndo para comer a ração. No que ele começou a comer a ração, eu passei assim um pouco longe dele para não assustar ele e tal, e eu saí para a rua, nesse ponto eu realmente fui muito burra.
Eu poderia simplesmente ter fechado o portão comigo dentro, mas não sei o que me deu. Acho que eu achei que ele fosse se assustar comigo, não sei. Deixei ele comendo ali dentro do pátio e fechei o portão. Fui pra fora e fechei o portão e me fechei pro lado de fora, né? E burrice por quê? Porque eu sou tipo de pessoa que eu nunca uso celular na rua. Não falo, não atendo ligação, não mando mensagem, não faço nada na calçada. Se eu tiver que atender uma ligação ou ligar pra alguém, eu entro em alguma loja, ou sei lá, algum prédio, qualquer coisa, né, que tiver por perto. Que barulho é esse, meu Deus? Para não ficar, né, dando sopa ali para ser assaltado, né, para roubarem meu celular. Então, naquele momento eu vi que eu realmente fui muito burra porque eu me tranquei do lado de fora. Então, ficou o gato do lado de dentro e eu do lado de fora ali. Mas eu fiquei com medo que se eu abrisse o portão de novo para entrar e falar no celular ali dentro, talvez ele pudesse se assustar e fugir para fora de novo, né, ir para longe, aí eu não ia ter como ajudar o gato. Então, já que ele estava ali confortável comendo a ração, distraído, eu resolvi arriscar e ligar da calçada mesmo. Então, felizmente, o veterinário atendeu. Eu falei, ó, tô com uma situação aqui. Eu não lembro qual foi. Eu falei uma palavra, eu não vou lembrar agora porque eu não tenho essa ligação gravada. Mas eu falei, tô com uma situação aqui com um gato, parece que ele tá muito machucado, sabe? Parece até que tacaram uma pedra na cara dele. Eu falei que ele tava com um machucado muito feio na cara. E perguntei se seria possível mandar uma telebusca para fazer uma consulta para esse gato. Né? E aí ela me disse que o carro da telebusca estava na oficina e que se ficasse pronto seria lá por volta de umas 3 horas da tarde, seria só nesse horário que ela conseguiria mandar, mas ela não tinha certeza se o carro realmente ia ficar pronto. E aí ficou combinado que se por acaso não ficasse pronto, não tivesse como mandar a telebusca, ela me avisaria, né? Aí eu ia ter que me virar para conseguir levar o gato lá. Bom, aí como não teria como ser naquele exato momento, né? Então eu cuidadosamente abri o portão de novo para entrar outra vez e aí fui pegar um outro pote com água. Aí servi a água para ele parou de comer e foi beber a água, eu tava com sede também, né? E aí eu fiquei assim, e agora o que eu faço? Como é que eu vou garantir que esse gato vai estar até as 3 horas da tarde aqui no pátio para o momento em que chegar a telebusca, né? Porque não adianta nada pedir a telebusca e na hora de pegar o paciente não tá ali. E aqui em casa a gente tem um cômodo que é separado do resto da casa, né? Os gatos não têm acesso. Gravando um adendo para explicar melhor, não tem como acessar esse cômodo pelo lado de dentro da casa. Então eu tenho que sair de casa e ir no pátio para poder acessar a porta desse cômodo, que é onde eu guardo coisas que não estão sendo usadas na rotina. Então, por exemplo, tem um roupeiro ali onde eu guardo contas de água e luz que já foram pagas, roupas da outra estação que não estão sendo usadas no momento. Então, agora a gente está no frio, então ele tem umas roupas de verão que não estão sendo usadas. E, enfim, alguns equipamentos que só de vez em quando eu utilizo e tem um certo espaço disponível ali nesse cômodo. Aí eu tive que entrar em casa de novo para pegar a chave desse cômodo, aí abri o cômodo e eu peguei o pote da ração e o pote d'água, botei dentro do cômodo na esperança de que ele entrasse da mesma forma que ele tinha entrado no pátio. Só que ele já não estava mais com fome, não estava mais com sede, então ele continua ali no pátio, aí eu tive que pegá-lo com a mão. Né, eu fiquei com um pouco de receio, porque eu não sabia se ele ia me morder, qualquer coisa, mas ele foi bem bonzinho, eu botei a mão por baixo da barriga dele, e aí segurei ele e coloquei pra dentro do cômodo, e nisso eu percebi que ele tava, assim, dava pra sentir bem os ossos dele, que ele realmente tava muito leve e muito magro, porque ele era um gato bem alto, bem longilíneo, assim, tipo um siamês, né, e eu não tinha reparado o quanto ele tava magro até o momento que eu botei a mão nele. Aí tranquei o cômodo, lavei as mãos com água e sabonete, né, porque afinal de contas um gato estranho. E aí fui fazer o que eu tinha que fazer, aproveitei e passei numa pet shop que tem ao lado da farmácia, comprei bandeja sanitária, comprei um granulado sanitário e vinha de brinde 2 potinhos, né, por sorte. E aí comprei também sachê, né, daqueles da Whiskas. Aí servi no pote primeiro e só abri assim, ó, a fresta do cômodo para colocar o potezinho ali. E ele já se avançou na ração do sachê, né? A seca, ele já não tava querendo mais a do sachê. Ele realmente me enfiou a cara dentro do pote do sachê. E aí, enquanto ele tava comendo, aproveitei para entrar e aí montar ali, né? A bandejinha sanitária ali com granulado e tal. Né? E aí, fiquei aguardando
a telebusca, que chegou, era umas 3h30, mais ou menos, por aí. Aí eu tinha pedido também se eles tinham para emprestar uma caixa de transporte um pouco maior, porque eu não queria depois ter que estar desinfetando a dos meus gatos, né? E também, como eu falei, ele era um gato bem alto, né? Mais alto do que os meus gatos. As caixas que eu tenho de transporte são um pouco menores, ele ia ficar um pouco apertado ali, então a veterinária me emprestou a caixa, né? E eu pedi pro senhor da telebusca para me ajudar a colocar ele dentro da caixa de transporte, né? Então ele segurou a caixa, aí eu peguei ele por baixo de novo, e aí ele entrou na caixinha e aí foi pra veterinária. Aí às 16h18 a veterinária me mandou um áudio, tá, gente? Para não ficar expondo a veterinária, até porque eu nem avisei que eu ia fazer esse vídeo, eu vou passar o áudio e eu vou fazer uma alteração na edição do vídeo, eu vou botar uma alteração de voz para ela não poder ser reconhecida, tá? E vou botar aqui porque fica mais fácil ela explicando, tá? Então vou dar um play aqui, então tenham em mente que o que vocês vão ouvir é a voz modificada, tá? Com a edição no vídeo. A minha suspeita é criptococcus, tá? É bem contagioso pra gente, pra outros gatos e pro meio ambiente, o que é pior, tá? Então, assim, coletei o exame pra gente mandar pro laboratório, já mediquei ele, anti-inflamatório, antibiótico, mas assim, até pra tu fazer alguma coisa com ele, luva, avental, te protege e principalmente assim, eu não vou te pedir pra dar antibiótico em casa, porque eu tenho medo que ele te arranhe, que tu não consiga dar. Ele foi super bonzinho aqui pra tudo, pra coleta de exame, pras 2 injeções, ele foi um amor. Me deixou limpar, me deixou examinar bem, tá magérrimo, né? Então vocês ouviram aí pelo áudio que no primeiro momento ela falou em criptococcus. Quando eu ouvi isso, eu me lembrei de um episódio da série House. Não sei se vocês conhecem, eu sou fã da série. E eu lembrei de um episódio em que um dos pacientes, para quem não conhece a série, quando aparecia um paciente assim com uma doença estranha que ninguém conseguia descobrir o que era, né? Eles mandavam pro House. E era comum os ajudantes do House irem na casa do paciente para tentar coletar em coisas do ambiente, ele tentar descobrir alguma pista sobre o que ele tinha. E eu lembro desse episódio em que eles achavam que o paciente poderia ter criptococose, que é causada pelo fungo Cryptococcus, porque ele tinha pássaros. Então me veio na cabeça essa imagem de pássaros, mas guardem essa informação na cabeça porque a coisa vai mudar logo em seguida. Bom, como ela falou que era contagiosa, logicamente eu me apavorei porque tinha tocado no gato, logicamente fiquei apavorada, né? Porque tem a minha mãe, tem a cachorrinha, tem os gatos, né? E mesmo tendo lavado as mãos, eu não tinha noção de quanto tempo demorava para ter uma contaminação. Aqui eu vou fazer um parênteses. Quando eu era criança, tinha uns 9, 10 anos de idade, abandonaram uma cachorrinha na casa da minha tia. Minha tia não podia ficar com a cachorrinha. Aí ela foi na nossa casa e perguntou para minha mãe se ela não queria ficar com a cachorrinha, né? Eu me encantei com a cachorrinha, pedi para minha mãe, a gente não pode ficar com a cachorrinha e tal. A gente ficou com a cachorrinha, só que o que ninguém percebeu, nem minha tia nem a gente, é que a cachorrinha tinha sarna. E para encurtar a história, acabou que eu e minha mãe pegamos sarna da cachorrinha, foi a coisa mais horrível, a gente ficou cheia de feridas pelo corpo, de coçar, né? Durante muitos anos a gente ficou com cicatrizes e tal, então eu fiquei traumatizada. Depois eu também já contei aqui no canal que na época que eu ainda criava, eu comprei uma Himalaia que tinha micose, eu peguei micose da gata, aí devolvi a gata para a criadora me devolveu o dinheiro, mas eu tive que gastar com remédio, né, pra eu tomar, porque eu peguei a micose da gata. Então eu já era meio traumatizada com esse negócio de zoonose, então eu já tava bem apavorada. Tudo que era bicho com zoonose que eu chegava perto, eu já pegava a doença, então eu já fiquei meio apavorada. Meio apavorada não, fiquei totalmente apavorada, eu já liguei desesperada pra veterinária, falei, né, aí comecei a falar com ela, e aí, lembra que ela falou em criptococcus primeiro? Nessa vez que eu liguei pra ela, ela falou em esporotricose, que é outra doença. É uma zoonose também, mas é outra doença. Eu acho que as duas são causadas por fungos, eu não lembro se é fungo ou bactéria, eu vou pesquisar, botar aqui para vocês.
Mas na hora que ela falou esporotricose, veio na minha mente uma foto de um gato numa árvore com a cara toda deformada. Eu acho que eu vi essa foto em algum livro que eu tenho aqui em casa. Talvez eu tenha visto em algum site, realmente não lembro, mas me veio na cabeça isso. E aí eu fiquei confusa, porque eu não lembrava mais o nome da doença que ela tinha falado antes, mas eu tinha a impressão de que ela tinha dito outra coisa, porque como eu falei pra vocês, quando ela falou em criptococcus, eu lembrei do House e do paciente que tinha aves. E agora eu tava lembrando da foto de um gato com o rosto deformado numa árvore. E me veio a impressão de que eu tinha lido alguma coisa sobre ser contraído em casca de árvore, alguma coisa do tipo, então eu fiquei confusa, achando que ela tinha falado, e de fato ela tinha falado outra doença antes, ela mesma se confundiu, né, mas na hora eu tava nervosa, eu não lembrei de criptococcus pra questionar, não, mas a senhora não tinha falado criptococcus, mas eu tive a impressão de que ela tinha falado uma segunda doença agora, mas eu tava nervosa, mas, enfim, vocês entenderam, dessa vez ela falou em esporotricose, mas ela tinha falado em criptococose antes, né, em criptococcus, que causa criptococose, e agora ela estava falando de esporotricose. E aí ela começou a relatar casos, né, que ela disse que era a coisa mais horrível, que 80% dos pacientes dela, ela acabava tendo que fazer a eutanásia, porque nem sempre o antifúngico ali funcionava, nem sempre o tratamento funcionava, e né, foi falando ali, recentemente ela teve uma cliente que ficaram 3 meses tentando tratar o gato, e não conseguiram, né, e acabou tendo que fazer a eutanásia, e diante disso, obviamente, eu perguntei para ela, mas, doutora, se é desse jeito que a senhora está falando, não tem como a senhora ficar com ele internado aí, porque a senhora sabe a situação da minha mãe, e, né, eu tenho a cachorrinha, tenho os gatos também, né, eu tenho medo de, mesmo eu usando luvas e tal, porque avental eu não tinha, luva eu tinha, mas eu falei assim, né, mesmo usando luvas e tal, eu fico com medo de eu pegar a doença do gato, passar pra minha mãe, passar pra cachorrinha, pros gatos, não dá pra senhora ficar com ele aí internado. E aí ela falou que não, porque ela não tinha isolamento, né, que eu teria que achar um outro hospital veterinário, algum lugar, alguma clínica que tivesse isolamento, né, só que aí eu fiquei pensando no custo disso, porque eu não sabia até então quanto tempo demorava pra vir os exames e tal. Gente, tirei o casaco, tô com muito calor, tá? Como ela mesma tinha falado que 80% dos gatos ela fazia eutanásia, eu questionei se então não era melhor fazer eutanásia de uma vez. Ela falou que ela não faria eutanásia sem ter certeza que realmente fosse a esporotricose, porque podia ser que não fosse, e de fato não era, no fim das contas, né? Podia ser que não fosse, que então era melhor que quando ela devolvesse o gato, né, na tela entrega, né? Teve a telebusca e até a tela entrega, então que eu deixasse o gato no mesmo lugar onde eu encontrei. Só que aí eu falei para ela, mas doutora, a senhora acabou de me falar que é uma zoonose. Como é que eu vou largar o gato no mesmo lugar onde eu encontrei, sabendo que ele pode passar a doença para outros animais, para outras pessoas, né? Eu não sei se ele tem uma casa para onde voltar, se ele vai ficar vagando aí pela rua, né? Antes eu não sabia o que ele tinha, né? E no fim das contas ele nem tinha esporotricose, né? Já tô dando outro spoiler aqui. Mas, enfim, né? Então, como é que eu vou estar largando o gato ali? Agora que eu já peguei a responsabilidade, eu vou ter que ir até o fim, né? Então, e fora que nesse dia tava calor e tinha a previsão do tempo de que haveria um temporal à noite. Então, logicamente, eu não ia deixar o gato na rua sabendo que ia ter um temporal de noite, né? Então, aí ficou aquela coisa, e aí eu perguntei para ela quanto tempo demorava para ficar pronto os exames. E ela falou uma terceira doença que eu não vou lembrar o que ela falou, mas ela falou que parece que podia ser acho que era uma bactéria, alguma coisa assim. E aí eu perguntei, tá, se fosse isso, aí quanto tempo demora o tratamento? Ela falou, 7 dias. Eu falei, tá, mas aí também não sei se é que ele vai deixar eu fazer o tratamento, né, porque eu não sabia se era com comprimido, como é que era. Ela falou, não, se for essa outra doença aqui, se eu não me engano, eu acho que era uma bactéria que ela falou, mas não tenho certeza, né, não lembro direito. E ela falou, não, aí se não for a esporotricose, se for essa outra coisa que eu tô achando que pode ser, aí eu fico com ele internado aqui uma semana, R$50 a diária, né? E se de fato fosse a esporotricose, aí sim ela faria a eutanásia, porque ela não ia poder ficar com ele lá, eu também não tinha onde ficar com ele e tal. Eu também não ia conseguir ficar 3 meses fazendo tratamento, então ela disse que se fosse a esporotricose, aí ela faria a eutanásia. Bom, aí ficou aquela questão, bom, então quanto tempo demora para ficarem prontos os exames? Ela falou que não demorava menos tempo, demorava mais, mas ela não sabia dizer exatamente o tempo, né? Mas que ela achava
que o primeiro demorava uns 3, 4 dias, que eu já fiquei apavorada, já achei que 3, 4 dias era muito, mas ela não tinha certeza, ela falou que se eu quisesse que ela iria ligar para ter certeza. Eu falei, eu realmente precisava. Bom, aí eu desliguei, né, para a veterinária ir lá perguntar para o laboratório, e eu liguei para uma conhecida para perguntar se ela sabia de algum protetor, alguma coisa. Ela falou que não, me indicou uma clínica veterinária. Bom, aí liguei de volta para a veterinária, ela falou que o primeiro demorava 7 dias e o segundo 30 dias, né? Eu já estava apavorada com 3, 4 dias, com 7 dias fiquei mais apavorada ainda. Falei de novo, não sei o que eu faço, é que tem algum protetor, perguntei se ela não conhecia, se ela não sabia de alguém, ela falou que ia perguntar para outra pessoa, né? Aí falei, né, quanto será que custa a diária num hospital e tal. Eu falei que eu ia ligar para um plantão para ver quanto custava e tal, para ver se podiam ficar, porque a minha ideia o que era? Se eu conseguisse um lugar para o gato ficar, ao invés dela mandar o gato direto, devolver o gato direto para mim, eu já dava, ele vai ficar no hospital tal, aí já levava direto para lá, né? Se ela fazia um pix pro hospital, alguma coisa, já levava direto para lá, não trazia direto para minha casa, né? Mas eu não tinha conseguido ligar ainda, né? Então ela falou, já tô mandando o gato, resolve o que tu vai fazer aí, porque eu já tô mandando o gato para ti. Então eu vi que naquele dia eu não ia conseguir fazer nada, realmente só no dia seguinte, né? E aí ela falou que ia mandar o gato, né? E aí nisso eu falei, aí me veio na cabeça uma coisa, doutora, assim, independente de eu conseguir alguma protetora de animais ou deixar num hospital, né? Porque eu tinha que ver quanto que ia custar isso, né? Eu também tô com medo de repente, né? A pessoa não me conhece, achar que o gato é meu, que eu tô tentando me livrar do gato. Né? E ela falou, não, quanto a isso, não te preocupa que eu faço um laudo, né? Serve tanto se tu for levar num protetor quanto se for levar num hospital. Aí ela tirou uma foto, tá, do laudo e mandou para mim a foto dele por escrito. Eu não vou mostrar para vocês, porque tem aqui o timbre da clínica, tem o nome dela e tem a letra dela também. Então eu vou ler para vocês o que ela escreveu. Encaminho o felino SRD, né, que quer dizer sem raça definida, idade estimada 4 anos, para hospitalização e tratamento. O mesmo foi resgatado da rua com várias úlceras na cabeça, face, pata e apresentando espirros frequentes. Suspeita esporotricose, foi coletado exame. Aí na parte de trás da receita, citológico e micológico, enviado para laboratório, ela põe o nome do laboratório. O mesmo foi medicado com Maxicam, Agemox e enrofloxacina. Tempo estimado de resultado dos exames até 7 dias para citológico, 30 dias para cultura de fungos. Então, aí eu fiquei mais tranquila, porque qualquer lugar que eu levasse o gato tinha o respaldo ali, né? Podia mostrar ali o diagnóstico que ela fez, explicando que ele foi resgatado da rua, porque essa veterinária me conhece há 30 anos, então ela sabe da minha história, ela sabe que realmente, ela conhece todos os meus gatos, ela sabe que aquele gato não era meu. Então nisso eu já fiquei mais tranquila, né, que ninguém ia chamar a polícia para me prender, achando que o gato era meu, que eu tinha deixado ele ficar naquele estado. Então já estava resguardada nesse ponto, fiquei um pouco mais tranquila. Aí ela falou que ia mandar o gato e tal, né, e eu vi que realmente não, início dessa conversa, liga para cá e liga para lá, já era 5 e pouco da tarde, então realmente não ia dar tempo de eu resolver essa situação naquele dia, então ia ter que ficar para o dia seguinte, né? E aí depois, enquanto o gato não vinha, ela falou que já vou botar o gato aí para te entregar e tal, né? O senhor da telebusca ia fazer a teleentrega do gato, né? E aí, enquanto eu estava esperando o gato chegar, eu liguei para um plantão, né? Um hospital veterinário que tem plantão 24 horas. Falei toda a situação do gato, falei que a veterinária tinha escrito ali como fala, isso que eu leio para vocês ali, o relato ali, gente, agora me faltou a palavra, mas enfim, né, botou ali na receita isso tudo que eu li para vocês, né, e aí ela falou que a diária era R$140, aí eu fiz na minha cabeça 140 vezes 7, eu sou péssima para fazer conta de cabeça, mas eu vi que realmente era uma coisa que eu não tinha condição de pagar, né, porque a veterinária, como eu falei para vocês, a veterinária essa que estava cuidando do gato, a diária dela era R$50, gente, olha a diferença, R$50 para 140, era quase 3 vezes mais, né, não chega a ser, para ser 3 vezes teria que ser 150, né, pelo menos, esse cálculo eu consigo fazer de cabeça, né, se fosse 150 seria 3 vezes, era 140, então era quase 3 vezes mais o valor da clínica veterinária, ali onde ele foi atendido ali, então realmente era um valor muito alto para pagar por 7 dias,
né? Mas por outro lado também eu fiquei pensando, tá, e qual que vai ser o custo se eu pegar essa doença, passar para minha mãe, passar para os gatos, para a cachorrinha, eu vou ter um custo muito maior, então eu tava naquela ali, sei lá, de repente eu passo um cartão de crédito ali, depois eu vendo um rim, uma córnea para poder pagar o cartão de crédito, né, poder pagar o boleto, né, porque eu, não, assim, eu tava, né, sem saber o que fazer. E aí nisso, né, eu conversando ali com a moça do plantão veterinário, né, ela falou que além da diária eu teria que pagar uma consulta e ainda pagar a medicação. Eu falei, moça, o gato já foi medicado, já foi atendido, eu acabei de te explicar que a veterinária até escreveu lá o diagnóstico, tudo que ele tem. Por que eu vou pagar de novo uma consulta, eu vou pagar medicação se o gato já foi medicado? E pelo que a veterinária tinha falado, ela não ia, né, porque ela sabia que eu não ia conseguir dar medicação para o gato, então ela já deu a medicação para aliviar ali os sintomas até que chegasse o resultado. Então não era para dar mais medicação nenhuma, ela não receitou nada. Então por que eu vou pagar uma coisa que não é para ser feita? Vou pagar a consulta, sendo que ele já consultou, já está com uma suspeita de diagnóstico. Já foi pedir os exames vão dizer o que de fato é. Então ele não precisa de uma consulta, ele só precisa da estadia dele, né? E aí a moça já queria... Né? Aí no fim das contas eu acabei pensando, bom, vou botar as luvas, né? Não vou me tocar no gato e tal. Quando ele chegou, né, eu pedi para o senhor da telebusca para me ajudar a colocar o gato lá, né? Abrir a caixinha, ver se eu conseguia fazer com que ele saísse da caixa sem eu ter que tocar nele, né? Mas eu já tinha até posto as luvas e tal. Mas aí, felizmente, ele saiu da carcada perto de casa e comprei esse partinho de plástico descartável, né? Que vem com 10. Então eu falei, vou servindo os sachês aqui, porque aí ele termina de comer, eu jogo pratinho descartável mais barato fora e tal. Bom, aí deu um temporal de noite, quando chegou de manhã, né, logicamente primeiro eu alimentei a minha mãe, depois alimentei a cachorrinha, os gatos e tal. E aí antes de eu me alimentar, que eu ainda tinha que ir no mercado para comprar pão, né, para tomar café, que eu não tinha, né, aí eu fui ver como é que tava o gato, levei uma garrafinha com água, levei o pratinho de plástico, já servi o sachê, já levei o sachê já servido, né, e aí peguei o pote que tinha água, peguei a água, joguei fora no pátio, e aí botei com a garrafinha mais água ali, né, botei o pratinho com o sachêzinho já servido, e eu não achava o gato tinha subido, não, peraí, o gato estava fechado aqui dentro, não é possível que o gato fugiu. E eu tinha, acho que eu esqueci de mencionar, eu tinha colocado uma caminha para ele, que era dos meus gatos, porque assim, não estava em condição de estar comprando uma caminha nova, já tinha comprado a bandeja, granulado e tal. Aí eu peguei uma caminha, a caminha mais velha que tinha aqui dos gatos, né, peguei também o cobertor mais velhinho que tinha, limpo, né, tava tudo limpo e tal. Né, quer dizer, a caminha estava sendo usada, né, mas tinha um cobertor em cima da caminha, né? Aí eu peguei um outro cobertor que estava limpo, que não estava sendo usado, né? Tirei aquele que estava sendo usado, botei para lavar. E peguei um outro cobertor mais velhinho deles, que estava limpinho, estava aqui dobrado e tal, na estante, onde eu guardo as cobertas dos gatos. Então botei e levei, dei para ele. Eu sabia que depois eu ia ter que jogar fora, se realmente ele tivesse por outra coisa, eu ia ter que jogar no lixo. Então dei aquela, bom, vai ter que servir. Mas quando eu cheguei lá, né, tive que ir debaixo do temporal, né, botei a capa de chuva, peguei sombrinha, né, para poder ir ali, e aí servi a água, o potinho de plástico com o sachê, e o gato não tava na caminha ali, eu não vi o gato em lugar nenhum. No fim das contas, tem nesse cômodo tem um urso de pelúcia grande, e eu tenho rinite alérgica, então eu resolvi botar o urso lá. Eu não queria me desfazer do urso, porque eu gosto muito dele, mas como ele tava pegando muita poeira, eu resolvi botar ele lá. E esse urso, ele ficava sentado em cima de uma mesinha, assim, e esse gato, ele, de algum jeito, ele derrubou o urso no chão, e ele resolveu deitar no urso, né? E aí eu olhei e falei, agora como é que eu vou fazer para... como é que fala? Desinfetar esse urso, porque eu não ia botar o urso fora, né? A caminha velha, tudo bem, mas, poxa, eu não vou botar esse urso fora. E aí eu fiquei pensando, vou ter que levar numa lavanderia, sei o que eu vou fazer depois, né? Mas, bom, isso aí fica preocupação para outro dia. Aí tava ele bem deitado ali, em cima do urso, né? Parecia que tava bem, mas me chamou a atenção que ele não foi correndo comer o sachê como no primeiro dia. Achei estranho. E nesse mesmo dia, a veterinária me mandou um áudio dizendo que ela dá uma pressionada ali no laboratório, né, falando que tinha certa urgência, né, ela deu uma resumida ali para eles do que estava acontecendo, que tinha pressa no resultado do exame e cobrou deles mais ligeireza, então
No dia 23 eles deram o resultado, ela me mandou aqui, tá? Eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque, de novo, tem o nome dela e tal. Mas, deixa eu ver o que fala aqui. Ausência de bactérias, ausência de estruturas fúngicas. Interessante isso aqui, né? Porque, como eu falei pra vocês, tanto criptococose quanto esporotricose são causados por fungos. Então, aqui tá dizendo ausência de estruturas fúngicas. Moderado pleomorfismo celular. Tudo que eu tô lendo aqui, tirando a parte do fungo, eu não entendo nada, tá? Mas só para falar pra vocês o que tá escrito. Presença de mitoses atípicas. Presença de agregados celulares. Acentuada presença de neutrófilos. Moderada presença de hemácias. Conclusão. Citologia compatível com o processo neoplásico epitelial. Tá? Resumo, câncer de pele. Tá? Eu vou... deixa eu ver o áudio aqui da veterinária, deixa eu ver o que ela fala aqui. Acabei de receber o resultado do citológico. Como eu disse ontem que a gente tinha urgência, em função do problema, que a gente estava com medo que fosse esporotricose, mesmo não sendo conclusivo, eu pedi para eles fazerem o citológico o mais breve possível e acabou de vir já o resultado. O que apareceu no citológico foi neoplasia epitelial, um câncer de pele. Como eu te falei ontem, não dá para descartar completamente a presença do fungo, mas já pelo menos a gente tem uma explicação para todas essas lesões horrorosas na pele. Aí, diante disso, logicamente eu fiquei um pouco mais tranquila, mas ela tinha dito que não era certeza absoluta que não tinha a esporotricose. Podia ser que ele tivesse as duas coisas, o câncer de pele e mais a esporotricose. Mas vamos combinar, eu pensei assim, não, o gato ia ter que ser muito azarado para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei mais tranquila achando que realmente o que ele tinha era só câncer mesmo, né? Porque ali estava falando que não tinha fungo e tal. Então, apesar dela ter dito que ainda existia a possibilidade de ele também ter esporotricose, eu fiquei mais tranquilo, mas continuei usando as luvas e tal. Aí depois eu fui pegar o pratinho plástico, né? Que como eu falei para vocês que era descartável, né? Porque eu imaginei que ele fosse ter comido, né, o sachêzinho, né, e o pratinho fosse estar vazio. Mas ele não tinha comido, isso foi já mais pro final da tarde, né, como eu falei para vocês, estava um baita de um temporal, então ficava ruim de olhar. Então deixei para olhar bem no final da tarde e ele não tinha comido nada. Então eu acabei jogando fora o sachê, né, deixei ração seca. E o sachê eu tive que jogar fora, porque senão ia estragar, né, de um dia para o outro. E eu achei estranho ele não ter comido, a ração seca que eu tinha deixado também ali, também não tinha sido mexida. A água dava para perceber que ele tinha tomado um pouco, mas realmente a comida ele não tinha comido. Eu achei estranho, ele não estava com apetite, sendo que no dia anterior ele estava com muito apetite, né? Ele tinha sido medicado, então logicamente eu imaginava que ele fosse continuar comendo bem. Só que eu não tinha ideia de quão avançado estava o câncer dele. No dia seguinte, no dia 24, eu novamente alimentei minha mãe, alimentei as crianças e antes de eu me alimentar fui lá para trocar a água dele, servi, já levei, né, servido ali o sachêzinho no potinho plástico descartável, né, peguei raçãozinha seca para botar lá e tal, coisa e tal. Quando eu chego lá, eu achei estranho porque ele, de novo, ele não estava naquela caminha, ele realmente gostou de deitar no urso de pelúcia, então o urso ficou ali no chão ali para ele deitar mesmo. E eu achei estranho porque quando eu me aproximei, né, eu primeiro servi tudo ali, né, chamei ele, mas ele não veio comer de novo, né, eu achei estranho, poxa, ontem ele já não comeu, hoje, pelo visto, ele já não vai comer de novo, eu vou falar com a veterinária. E aí eu fui dar uma olhada para ver como ele tava, né, que esse urso de pelúcia, ele tava mais profundo, assim, desse cômodo, né. E aí, quando eu cheguei perto, eu achei estranho porque tava o urso ali no chão, onde já tava antes, né, e tem a parede, tem um urso assim no chão, e aí tinha um espaço e tinha a parede. E esse gato, ele, ao invés de estar deitado em cima do urso, como ele estava no dia anterior, que ele estava até tipo fazendo uma pose assim, ele estava entre o urso e a parede, com a cara virada para a parede. Eu já achei aquilo esquisito. E quando eu me aproximei, eu vi que ele estava se debatendo. E eu falei, meu Deus, esse gato está tendo uma convulsão, né? E eu não sabia o que fazer, porque eu não queria tocar no gato, eu estava de luvas, mas mesmo assim eu não queria tocar no gato, porque a veterinária disse que
mesmo que naquele primeiro exame não tinha dado fungo, podia ser ainda que tivesse, então eu não quis correr nenhum risco, né? Mas diante da situação, eu resolvi, né, já que eu tava de luva, dar uma mexida nele ali, né, afastei o urso, né, e aí ele ficou deitado direto no chão, assim, e eu vi que realmente ele estava se debatendo, né, eu falava com ele, ele não olhava para mim nem nada, ele ficava se debatendo ali no chão, né, eu já tinha visto convulsão outras vezes na vida, então eu sabia como era, né, isso também fica para um outro vídeo, né, eu tinha um gato que tinha uma... Isso também fica para um outro vídeo, eu tive uma gata que tinha convulsão, mas em outro vídeo eu conto a história dela, então eu já sabia como era a convulsão, né, e eu vi que realmente a coisa era séria, eu peguei, fechei ali, né, e fui ligar para a veterinária. Isso era umas 9h, 9h30, acho que era umas 9h30 da manhã, entre 9 e 9h30 da manhã, tá? O consultório lá abre às 9. Então eu liguei e falei, olha, eu acho que ele tá tendo uma convulsão. E aí ela falou que ia pedir para a Telebusca vir, né? Chegou aqui bem rápido, eu acho que era umas 10 horas, tipo uma meia hora depois que eu liguei, em seguida já tava a Telebusca aqui. E aí eu tive que pegar o gato novamente para poder botar dentro da caixa de transporte, né? Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, questão da caixa de transporte, eu pedi porque era um gato era um gato alto, mais alto do que os meus, né? Porque os que eu tenho são persas e malais, eles normalmente são mais baixinhos, assim, então as caixas de transporte que eu tenho são menores. E esse gato, ele era muito alto, então as caixas que eu tenho iam ficar apertadas para ele e também ia ter a questão, né, de desinfetar ali. Então, no primeiro dia que eu pedi a Telebusca, eu perguntei se eles não podiam botar numa caixa deles que fosse maior, que ficava melhor para o gato, também ficava mais fácil para, né, eu não ter que desinfetar depois, que lá na clínica eles têm produtos lá para desinfetar melhor do que eu tenho aqui em casa. Né? Então, eles emprestaram a caixa nesse primeiro dia, e aí nesse dia de novo, né, o senhor da Telebusca, né, eu pedi que ele entrasse ali no cômodo para me ajudar a botar o gato, e até foi um pouco difícil, porque ele estava se debatendo e tal, né, eu tive que realmente pegar ele ali com a luva, né, e esse senhor da Telebusca, ele estava com medo de pegar no gato, porque ele não botou luva, né, ele falou que ele veio na correria, se esqueceu de usar a luva, então ele pediu que eu pegasse o gato e botasse dentro da caixa, né, então eu acabei tendo que pegar realmente o gato no colo, né, e aí consegui botar na caixa e tal, ele levou, e aí foi passando o tempo e a veterinária não dava notícia, e eu resolvi mandar uma mensagem para ela perguntando como que estava o gato, e aí eu vou passar para vocês aqui os áudios, tá? E lembrando, eu vou modificar a voz dela, e se tiver em algum momento ela falando alguma coisa que possa identificar a clínica dela, ou ela mencionar alguma outra pessoa, alguma outra empresa, algum nome de laboratório, qualquer coisa, eu vou cortar esse pedaço. Então se tiver algum pedaço cortado, é por isso, tá? Então eu tô fazendo de um jeito que ela não seja identificada, tá? Mas eu acho importante esses áudios, porque senão vou ter que fazer a transcrição e ficar lendo para vocês, fica mais difícil, então eu acho mais fácil fazer dessa forma. Então, às 16h14, eu mandei mensagem perguntando o que tinha acontecido com o gato, se ele estava vivo ainda, e aí agora eu vou passar para vocês o áudio. Oi, Rita. Tá, mas não para de ter convulsão, assim, eu já mediquei pra convulsão, aí ele acalma um pouco, vem de novo, eu vou fazer eutanásia. Com certeza a gente já tem metástase cerebral, porque logo que ele chegou ele estava em convulsão, aí eu mediquei em seguida, aí acalmou, aí eu coloquei ele um pouquinho no soro, ele ficou sedadinho, com diazepam. Aí, em seguida que passa o efeito passou o efeito do diazepam, já começou a convulsão de novo, eu reapliquei, acalmou, mas agora já começou de novo, assim. Não, tá durando em média nem 3 horas. Eu vou fazer eutanásia nele agora. A gente tem outros áudios aqui, mas aí ela fala na empresa que faz a cremação, tal, que ela vai chamar para fazer a cremação, né? Eu falei que eu ia pagar a cremação tudo, né? Ia pagar a eutanásia também, só que no fim ela falou que não ia cobrar a eutanásia, ela cobrou só a medicação ali, e essa empresa que faz a cremação, então eu paguei a cremação e a medicação ali e tal, mas ela não me cobrou a eutanásia que ela fez, né? Então, né, como eu falei para vocês, né,
teve esse final trágico ali, mas realmente não tinha mais muito o que fazer. Mas eu não me arrependo de ter feito o resgate, porque como eu falei pra vocês, né, teve o temporal. Imagina se eu não tivesse resgatado aquele gato e ele ficasse com todos aqueles ferimentos que ele tipo, como eu falei pra vocês, da cabeça eu não cheguei a ver direito como tava, porque pra mim o que chamou mais atenção foi o nariz, mas ela me disse que ele tinha ferimentos também na pata e na cabeça eu tinha visto só o sangue, mas eu não tinha, né, eu acho que ela, de certo, ela deve ter limpado ali, ela deve ter visto no meio do pelo como tava mais, ela disse que tinha várias úlceras, né, eu só tinha visto um machucado na cabeça, né, mas pelo que ela falou, parece que tinha mais, tinha na pata, que eu não, realmente na pata eu não vi, então realmente ele tava bem ruinzinho. Então, imagina se eu não tivesse resgatado ele, porque imagina se eu tivesse seguido o meu caminho, não me importado com aquele gato, não olhado para trás, né? Logo em seguida, algumas horas depois, ia ter um temporal, né? E se de fato ele foi abandonado, como eu acredito que tenha sido, né? Ele ia ficar com aqueles ferimentos horríveis debaixo de um temporal, de repente não ia achar um lugar onde se esconder, né? Eu acho que ele foi abandonado, porque eu nunca tinha visto esse gato antes, né? Com certeza se eu tivesse visto, teria me chamado a atenção. Então eu gosto de pensar que mesmo que ele tenha sido abandonado, pelo menos nos 3 últimos dias de vida dele, ele foi cuidado, ele teve água, teve caminha, teve sachêzinho, teve um sachêzinho, a pessoa que não sabe falar sachêzinho. Teve um teto ali, né, alguém que se preocupou com ele, que pagou o tratamento para ele, né, e tá pagando aí os boletos do cartão de crédito, né, e então eu gosto de pensar que pelo menos ele teve um final digno, né, quando ele estava sofrendo muito e não tinha mais o que fazer, né, foi feita a eutanásia. Se ele tivesse ficado na rua, ele ia ficar ali se debatendo, tendo convulsão até morrer. Então eu gosto de pensar que mesmo não tendo conseguido salvar a vida dele, pelo menos eu consegui que ele tivesse um fim mais digno, né? Teve um abrigo ali durante 3 dias, né? Eu fiz o que estava ao meu alcance, eu também, assim, eu só lamento não ter podido brincar com ele, porque eu estava com muito medo, né, de pegar uma doença e tal. E para finalizar, o citológico, aquele que demorava 30 dias para ficar pronto, quando finalmente ficou pronto, depois que eu vi que tinha passado o prazo, eu liguei para a veterinária para saber se já tinha resultado, e tinha. E no fim das contas ele tinha um fungo, mas não era nem criptococcus, nem esporotricose. O que ele tinha era a malacesiose, tá? Que é no fungo malacese. Tá? Vou até dar uma pesquisada aqui. Deixa eu ver aqui, malacese. Malacésia é um gênero de fungos relacionados, classificados como levaduras, encontrados de forma natural na superfície da pele de muitos animais, incluindo humanos. Deixa eu ver aqui. Pode causar hipopigmentação no tronco e em outras partes de humanos quando se torna uma infecção superficial. Tá? Então parece que não é alguma coisa assim muito grave, né? É um fungo também, mas aparentemente aqui eu não fiz nenhuma pesquisa profunda, tá, gente? Tô só pesquisando aqui no Google, então aparentemente malacésia não é algo tão grave, mas é um fungo também, então também é uma zoonose aí, mas aparentemente não é nada de muito grave. Felizmente não peguei fungo nenhum, ninguém aqui pegou fungo nenhum, então estamos de boa, né? E esse foi o final da história aí. Se você ainda não for inscrito, depois de eu ter ficado quase sem voz para contar essa história para tu vai aí, tu te inscreve, tu faz favor de me dar o like aí, hein? Tô com o olho todo vermelho, que eu fui serrar um galho de árvore, caiu serragem no meu olho aqui, eu aqui com os olhos tudo esbudegado aqui contando a história pra tu, faz favor de se inscrever no canal e deixar o like, e nos vemos no próximo vídeo, que eu espero que já tá com os olhos melhor. Tá bom, gente? Então, era isso aí.